Bom, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu estou aqui com meu amigo Narciso Lúcio, amigo de longas datas. Narciso é pastor na Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra, é teólogo, é escritor. E aqui nessa oportunidade ele está trazendo o seu livro para apresentar para a gente. Fique à vontade, pastor. Pessoal, boa tarde, Pai do Senhor Jesus, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Estou aqui com um grande amigo, o pastor Elcio Palheiro, pastor na Igreja Angelim aqui em Salvaterra, família do amor. E um prazer estar aqui com ele hoje, né, falando aqui também, ó, aproveitar logo para mostrar o livro do homem aqui, ó, Como Ser Inteiro e um Mundo Quebrado. Super indicado aí para jovens e adolescentes que querem aprender a vencer os conflitos aí dessa idade aí que é tão conturbada, às vezes está aqui a obra do pastor. Esse aqui é o nosso livro, Enciclopédia Escatológica, viu? Falando aí sobre escatologia, um livro que apresenta as visões, escatologia geral e individual. Estamos aí trabalhando por reino e servindo reino. Prazer, pastor, estar aqui com o senhor. Amém, pastor. Tenta dar uma chegada aqui mais para perto. A gente está ao vivo. Isso. Trazer ele mais para perto para se enquadrar melhor ali. Bom, eu estou aqui tirando esse dia, um dia muito abençoado, ao lado do Narciso, e sempre que a gente está junto, eu vou te falar que eu sou muito abençoado pela tua vida, pelo que você entrega, pelo que você carrega. E resolvi registrar esse momento aqui e convidei o pessoal para fazer algumas perguntas para o Narciso, para que mais pessoas tenham acesso a esse rio que está fluindo através da vida desse homem, né? Então, Deus está aqui nessa conversa. Eu espero que o Senhor te abençoe muito na participação aqui desse bate-papo com a gente. E aí, pastor, eu quero te trazer a primeira pergunta, e essa pergunta vem da jovem Ioana Farias. Ela faz uma pergunta assim: pastor Narciso, o que fazer para puxar assunto com as pessoas? Como fazer um gancho para puxar uma conversa, para levar essa conversa, direcionar essa conversa para o Evangelho? Certo. Johanna, né? Johanna, Deus te abençoe. Primeiramente, eu acredito que o jovem, ele precisa, pastor, no mínimo, ter um pouquinho de entendimento e conhecimento acerca das coisas de Deus. Até para que você possa apresentar o Evangelho para essas pessoas, você precisa conhecer o Evangelho. A partir do momento que você conhece o Evangelho, você usa de uma estratégia, aprende ali o meio cotidiano que a pessoa vive, Sim. procura saber o que o jovem gosta, para tentar entrar. Fazer igual como Jesus fez com a samaritana lá no poço, né? Nós estávamos até conversando hoje à tarde, pegando aquele vento ali na frente de Salvaterra, e Jesus, quando chegou com a mulher samaritana, ele fez uma pergunta para ela, ele pediu água para ela, né? E quando ela respondeu, deu entrada, ele então entrou com o Evangelho e apresentou o Evangelho. Então, Deus, escuta isso, Johanna, ele vai te dar a oportunidade de tu encontrar essas pessoas e vai te dar a oportunidade de tu entrar para apresentar o Evangelho para elas. E quando essa oportunidade aparecer, tu precisa estar preparada para apresentar o Evangelho. Então, qual é a dica que eu te dou? Estuda, medita, lê bastante, procura conhecer Jesus e não te preocupa com a oportunidade, que essa oportunidade quem cria é o Espírito Santo. E quando essa oportunidade aparecer, tu vai saber o que falar. Amém, amém. Bom, gente, eu tenho outra pergunta aqui para o pastor Narciso. Pastor Narciso, o que você indicaria de leitura para um jovem que deseja ter carreira ministerial? Carreira ministerial. Bom, a gente tem muita obra, muita coisa boa, né? Tem muitos a teologia, ela é como todas as áreas, você precisa saber. Quem foi que fez a pergunta? Essa aí já está na lista. Então, para você que fez essa pergunta, você precisa saber quem é bom de cada área. Por exemplo, quem é bom de Novo Testamento, quem é bom de sistemática, quem é bom de hermenêutica, quem é bom de escatologia. Então você precisa conhecer os autores de cada área. Tendo essa ordem, sabendo quem são esses autores, você vai ter um norte de saber o que ler. Mas, por exemplo, para você que quer alguma boa obra, a gente pode indicar livros aqui de autores muito bons, que são leituras sistemáticas e leituras avulsas. Por exemplo, a gente conversava hoje também, você pode ler Martyn Lloyd-Jones, você pode ler Timothy Keller, John MacArthur, uma boa pedida, um livro de sistemática boa, o Wayne Grudem. Você tendo contato com essa literatura aí, você já vai ter um norte nas principais matérias aí da teologia que vai te dar um direcionamento de saber. Lembre-se de uma coisa, nunca compre livro pela capa, viu? Livro a gente não compra pela capa, apesar desse livro estar bonito aqui, ó, você tem que saber o conteúdo da pessoa. Então procure os autores, procure teu pastor, um teólogo, alguém que possa te orientar com uma teologia sólida, bíblica. Tem muito alcance aí, tem muita teologia liberal
viu, no nosso meio, Teologia da Prosperidade e por aí vai. Então você precisa saber quem você está lendo. E tem um monte de autor bom aí, posso citar aqui também, não sei se eu falei, o Timothy Keller, que é um autor excepcional, John Piper é um autor bom. Autores do Brasil, tem hoje aí o autor pentecostal que o pessoal está gostando muito, que é o pastor Juliano Fraga. É um pastor que tem se dedicado, tem crescido no meio pentecostal, inclusive tem escrito sobre escatologia. Tem o próprio Eliseu Rodrigues, que lançou alguns livros bons e por aí vai. Então você pode procurar esses autores aí, você já vai ter um norte para saber isso aí. Amém. Pergunta respondida. Bom, se você quiser seguir o pastor Narciso aqui nas redes sociais, qual é a sua rede aí, pastor? Vai lá, você procura no meu canal no YouTube, Narciso Lúcio Oficial, Instagram, Narciso Lúcio Oficial, Facebook, Narciso Lúcio Oficial. Procura lá, procura nossos cursos, procura o nosso ministério. A gente tem curso de teologia presencial, EAD. Chama lá no direct, manda um zap e a gente chega até você e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Não esquece de deixar o like, de compartilhar. Ajuda a gente nessa missão aí. Pastor, o nome do instituto é ITAV. ITAV, Instituto Teológico Avivamento. Vamos fazer agora 10 anos em 2026, uma década. Temos quase 300 alunos formados no ITAV, vindo nas turmas presenciais e EAD. E nós temos curso básico, avançado de escatologia presencial e EAD. E você pode ser abençoado. Legal. Meus irmãos, nós precisamos ter esse zelo, esse desejo por crescer intelectualmente, buscar o conhecimento das escrituras e na contramão da cultura do nosso país, que é uma cultura aí que desvaloriza o conhecimento, o ensinamento. Então nós temos Narciso aqui que Deus tem levantado como mestre nessa nação e ele está aqui no Pará, está aqui pertinho da gente, está ensinando tanta gente, abençoando tantas vidas. E se você quiser ser abençoado, aprender e crescer no conhecimento, procure o pastor Narciso aqui no ITAV e seja muito abençoado. Mais uma pergunta, pastor. Como os jovens cristãos podem permanecer firmes na fé em meio a uma geração que relativiza a verdade e valoriza mais a aparência do que o caráter? Boa pergunta. Com certeza, quem vai permanecer firme na fé é quem tem uma base sólida. Por exemplo, há uma discussão que a gente perde muitos jovens quando eles entram nas universidades, né? Os jovens entram crente, olha o meu dedo aqui, ó. Eles entram crente na universidade e quando chega lá tem contato com naturalismo filosófico, ateísmo, marxismo, eles acabam negando a fé e virando ateus, gnósticos, agnósticos e por aí vai. Eu quero citar aqui um trecho do Wisby, quando ele escreve um livro sobre teontologia que eu achei fantástico. Ele falou que chegou um momento que ele teve muito contato com a literatura ateísta. Ele começou a ler muitos materiais e ele falou que nesse momento a fé dele deu uma balançada. E a gente sabe que esse camarada ele é um gigante da fé. E ele falou que só que quando ele estudou e a fé dele começou a balançar, ele usou essa expressão, pastor, preste atenção, jovem, você que vai me ouvir. Ele falou que quando ele teve contato com toda essa literatura, mas essa literatura chegou tarde demais, porque a semente do evangelho já estava nele. Então, quando o jovem entra na faculdade e tem uma semente do evangelho verdadeiro dentro dele, não tem nenhum tipo de doutrina que possa arrancar ele de lá. Então, para você crescer, para você suportar, para você ter uma estrutura, você precisa ter uma boa base. E essa base, ela começa desde o teu chamamento, o teu discipulado, a tua instrução, porque não adianta querer lutar e defender o que você não conhece, o que você não sabe. Então, o jovem, o adolescente, o pastor, a igreja em si, tem que trabalhar. Por quê? Porque a grande comissão de Jesus, quando Jesus glorificado pede que os discípulos vão e de meu nome batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crer for batizado será salvo. Só que ali tem um porém. Eu gosto da parte de Mateus que ele fala, olha, vocês vão atrás das almas, mas vocês vão ensinar e discipular. Ou seja, a grande comissão não é só fazer missão. Não, é discipular. É um pacote completo. Um pacote completo. Por quê? Muitas igrejas fazem a missão. Mas e depois, quem é que vai instruir essas almas? Então, para você que está no mundo totalmente relativizado, relativo, o que é verdade aqui não é verdade lá em Soura, o que é verdade em Soura não é verdade em Belém, porque todo mundo tem sua verdade. A gente que é cristão sabe que nós temos uma verdade e essa verdade é a palavra de Deus. E isso é tão sério que está acima de qualquer lei, municipal, estadual, federal, ou seja, eu só devo respeitar o Estado enquanto o Estado não fere a Constituição, que é a palavra. Eu só devo obedecer às leis do meu município, do meu país, enquanto isso não mexe na verdade bíblica. Quando isso mexe na verdade bíblica, eu estou autorizado a desobedecê-la, porque eu estou cativo, a minha mente, meu conhecimento, a minha vida está cativo à verdade bíblica. Então, o cristão,
ele não tem duas verdades, ele tem uma verdade só, e essa verdade é normativa, que é a palavra de Deus. Então continue sendo fiel às Escrituras, deixa o pessoal relativizar, você não, você continua com a sua verdade, e a sua verdade é infalível, inerrante, que é a palavra de Deus. Aleluia. Que bênção, hein? Que palavra, né? Pastor, lembra de Colossenses, capítulo 2, verso 6, que diz: assim como recebestes a Cristo, andai nele, enraizados, edificados e confirmados na fé. Então, o jovem precisa realmente estar vivendo essa vida de Cristo, cada vez mais se aprofundando nele, enraizando nele, sendo edificado nele todo dia. Confirma, né? Pastor, agora o senhor falou uma palavra chamada teontologia. Fala para quem está assistindo a gente o que é isso. Teontologia é a ciência que estuda Deus Pai, tá? Teontologia, doutrina de Deus. Pneumatologia, doutrina do Espírito. Cristologia, doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então, a teontologia, ela é uma doutrina sistemática específica para estudar a doutrina de Deus Pai. Lá você vai saber tudo, imutabilidade, autoexistência, você vai ver atributos que são atributos que só Deus tem, atributos que ele reparte com a gente, vamos entender a pessoa da Trindade e por aí vai. Tudo que é relacionado a Deus Pai, a teontologia, ela vai estudar. Beleza, vamos lá para a próxima pergunta. Diz assim: qual é o papel da teologia prática na vida de um jovem que deseja não apenas conhecer a Deus, mas também viver uma fé relevante em seu cotidiano, na escola, no trabalho, na universidade? Certo. Eu sempre falo que a teologia de Jesus ela é prática, né? Apesar da filosofia ser muito importante, e vai ter sim áreas da teologia que nós vamos precisar filosofar, precisar entrar no campo da filosofia, mas quando você olha os sinóticos, as paulinas, as cartas universais, você vai ver que a teologia de Cristo ela é uma teologia prática. É amar o próximo, é cuidar do próximo, é viver o evangelho, porque Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então tem muitas pessoas no nosso meio cristão, pastor Elcio, que elas têm bons sermãos, têm uma boa oratória, têm uma boa hermenêutica, mas só que a vida dela desprega tudo o que ela fala. Então, se a minha mensagem, se a minha vida, melhor dizendo, despregar o que eu falo, a minha mensagem ela perde o poder. Por exemplo, por que muitos ímpios não querem a igreja? Porque às vezes os ímpios, a família do ímpio, ele olha ela mais ajustada que a família do próprio crente. Então, se o ímpio olhar para a tua família e não ver que a tua família é melhor do que a dele, ele não vai querer Jesus, porque ele está procurando mudança, ele está procurando algo melhor. Então, a partir do momento que uma pessoa ímpia olha para a tua vida, seja ela qual for, e vê que a tua vida é desajustada, isso aí tu está fazendo um desfavor para o evangelho. Tu tira o poder do evangelho com a tua conduta. Então, um crente que vive na prática, ele lê a Bíblia e pratica tudo aquilo que ele está lendo. Com que força? Com a força dele? Com o intelecto dele? Não, com a força do Espírito. É por isso que eu não posso divorciar isso da oração. Então eu preciso ter uma vida de leitura, de estudo e uma vida de oração. Em nome de Jesus. E sobre esse assunto eu quero te indicar esse livro aqui também, pastor. Fera, viu? Como Ser Inteiro no Mundo Quebrado. Isso aqui nós vamos abordar justamente esse assunto. Esse aqui é meu, viu? Esse aqui é da Sarinha. Ele vai fazer um autógrafo com a minha filha e vai mandar. Eu estou indicando aqui, você que está vivendo aí, que se sente vivendo uma vida dupla aí, o pensamento dúbio, duplo, tá aqui, o pastor Elcio dá um show aí para você, jovem, adolescente, para você saber vencer a ansiedade, ociosidade, os seus conflitos, as suas guerras na mente, os pensamentos involuntários. Está aqui um livro abençoado. Ao invés de tu estar aí gastando aí com joguinho, com Free Fire, investe aí na tua vida e tu vai ver o teu crescimento acontecer aí. É verdade. Vamos lá, mais uma pergunta, a gente está perto de finalizar já. Diz assim: de que forma o entendimento correto das Escrituras pode ajudar os jovens a discernirem entre propósito e vaidade? Certo. Pergunta boa. Só perguntas boas, né? Só jovem inteligente aí fazendo perguntas boas. Na verdade é o seguinte: se você não tem uma teologia certa, as suas aplicações de vida não serão certas. Então, para mim fazer as aplicações certas na minha vida, eu preciso ter uma teologia sólida, uma teologia verdadeira. Por exemplo, tem muita gente que é zeloso. O que é que Paulo diz em Romanos 10? Paulo diz assim, eu dou testemunho pelo povo de Israel, que ninguém adora a Deus e é mais zeloso do que eles. Porém, eles têm muito zelo sem entendimento. Então você encontra na sua caminhada pessoas piedosas, pessoas boas, pessoas que realmente não têm uma má índole, pessoas que querem fazer o bem. Só que só isso é necessário? Claro que não. Eu preciso ser bom, eu preciso ter boas atitudes, mas eu preciso estar fundamentado numa teologia bíblica e sólida. Por quê? Porque verdade só tem uma. Então, quando eu estou nessa verdade, que é o Evangelho de Cristo Jesus, eu consigo viver essa verdade com naturalidade. Agora, quando eu baseio a minha vida
em filosofias, em teologias, que são teologias inventadas, criadas, com mais filosofias humanas do que com a própria palavra, eu vou estar caminhando para um abismo. Jesus falou em Mateus 23 que guias cegos não podem guiar ninguém, eles estão conduzindo a pessoa para o abismo. Então, como é que você quer ter uma vida saudável se você não segue uma teologia saudável? Eu sempre costumo dizer, pastor Elcio, que quando nós vivemos uma teologia saudável, ela não muda só a nossa vida espiritual. Você pode ter certeza disso. Se você tem uma vida saudável, ela vai mudar a tua vida financeira, a tua moral, a tua ética, a criação dos teus filhos, o teu casamento, porque a palavra de Deus ela tem poder de mudar tudo, inclusive a tua vida espiritual. Então, quer andar com uma base sólida, quer andar bem, procura a teologia certa. Como é que eu faço isso? Lendo a Bíblia, orando, lendo boas obras, seguindo pessoas que vão me dar instruções boas, e aí você só vai de vitória em vitória. Na verdade, é uma luta e uma vitória, tá? Até Jesus voltar. Amém. Ei, esse foi o nosso bate-papo. Obrigado, meu amigo. Pastor, obrigado pela tua presença aqui. Deixa eu só falar aqui rapidinho para vocês. Toda vez que eu passo aqui, que a gente tem esse tempo que eu falo para ele, que é um tempo de qualidade, nós estamos desde manhã aqui, vamos cumprir umas agendas aqui, Soure, Cachoeira, e passa aqui em Salvaterra e não vim dar um abraço nesse amigo aqui. E toda vez que a gente passa aqui tem uma picanha bubalina que ele prepara no queijo aí. A gente volta gordo, viu? Agradecer ele, a sua esposa, a irmã Marina, esse casal aqui abençoado que tem uma obra que estão trabalhando na obra do Senhor, a Família do Amor, uma igreja sólida, uma igreja que tem crescido com ensino, com responsabilidade. Deus tem levantado esse casal e toda a sua liderança para fazer esse trabalho acontecer e abençoar vidas aqui no município de Salvaterra, no Marajó. Então, o povo de Salvaterra, os membros dessa congregação são verdadeiramente muito abençoados em ter esse casal que Deus tem levantado. Pastor Elcio tem trabalhado com famílias, é músico, é pregador, é gerente de banco. O homem é universal, o homem é diferenciado. E Deus tem levantado a vida dele aqui para abençoar essa cidade, esse município. Nós somos gratos a Deus por esse tempo de qualidade, por estar aqui trocando ideias, aprendendo um com o outro, e Deus tem nos proporcionado esse momento. Então, eu quero te agradecer, muito obrigado, e a gente está junto. E para você, já me despeço aqui, Deus te abençoe, e siga as nossas redes lá, e tamo junto, até o fim. Deus abençoe, até a próxima. Eita. Fechou. Só o filé. Quando tu postar lá, tu manda o link para mim. Manda. Faz uma dedicatória para mim aí. Cadê aquela tua caneta abençoada?